então nós vamos passar para a nova parte, né, o quarto momento. Estamos aqui já faltando 22 minutos para o encerramento, e aí, então, nós vamos falar sobre os resultados das avaliações, dessas avaliações que você está falando, né, que a Patrícia falou muito bem, desses resultados, o que eles, como que nós podemos olhar para esses resultados para elaborar para planejar as nossas aulas, né, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso, mais fidedigno, para, na hora de elaborar esse plano de aula, a gente direcionar melhor, de acordo com as dificuldades daquela turma, de acordo com a dificuldade daquela escola, né, dos alunos, dos estudantes daquela escola, de acordo com as dificuldades do grupo de um grupo de estudante, ou de um estudante único. Todos precisam ser levados em consideração. Não é isso? Então, aí eu fico pensando assim, mas como a gente pode ensinar, trabalhar uma habilidade em que o estudante possa apropriar-se desse conhecimento? Você falou aí muito bem disso, a Patrícia também, da gente refletir sobre esses aspectos, né? Como fazer para que esse estudante se aproprie desse conhecimento? E eu fiquei pensando aqui, como que eu, professora de matemática, né, Marlene, professora de matemática, como que eu posso planejar as minhas aulas de forma que esse estudante ele venha se apropriar devidamente desse conceito? Porque nós estamos trabalhando desde o início, os anos iniciais, por exemplo, com objetos de conhecimento de números, dos números racionais. Esse é um tema, esse é um assunto que a gente trabalha em todas as etapas, em todos os anos, e a gente chega lá na terceira série do ensino médio e os estudantes, eles têm dificuldades em trabalhar com outros objetos de conhecimento, porque esse dos números racionais apresenta dificuldades, né? Estão fragilizados. E aí a gente fica pensando, então como fazer isso, né? Como ir do mais simples ao mais complexo? Porque o currículo paulista, ele traz bem isso, uma gradação desse conhecimento, um passo a passo da complexificação desse conhecimento. E a gente vê isso claramente também lá na revista, nessa Aresp em Revista, que eles trazem o degrau desse conhecimento, saindo do mais simples até o mais complexo, porque é isso que nós queremos. E aí nós trouxemos aqui para discutir isso a taxonomia de Bloom. E aí, nesse caso aqui, uma taxonomia revisada, né? Uma categorização em que a gente pensa nesses processos, nessa escada. Tá? Primeiro ele está nesse degrau, depois ele vai para o outro degrau, e assim ele vai passando de degrau em degrau, em que o conhecimento básico está ali no lembrar. Lembrar, só buscar pela memória. Eu identifico uma fração no meio de vários números. Esse identificar refere-se à memória. Para depois disso, né, depois desenvolveu esse nível cognitivo, que é o sol da memória, que basta você ver uma informação e você identifica, esse estudante precisa ultrapassar isso, extrapolar esse conhecimento e ir para o entendimento, ou seja, explicar. Ele tem que conseguir falar com as suas próprias palavras aquilo que ele só reconhecia, para a partir disso passar para um nível superior, que é o da aplicação. Fazer uso desse conhecimento numa nova situação. Como, por exemplo, sabe, Gisele, pode fazer assim, simplifique as frações. Então, ele está fazendo uso de um conhecimento que ele já adquiriu. Então, veja bem, no início foi só buscando pela memória, só identificando, reconhecendo. Depois ele já consegue falar, explicar isso, ele consegue classificar isso. Né? Então, ele já passou para uma outra fase. E aí vem a aplicação, que é fazer uso desse conhecimento, como bem mostra aí nessa pirâmide.
Primeiro lembrar, depois entender, depois fazer uso disso que é na aplicação. E esses 3 níveis, eles fazem parte de um processo básico. Os nossos estudantes, em geral, eles estão nesse nível aí, mas nós queremos que eles vão além, eles precisam ir para o nível de análise, de avaliação, de criação, porque aí estão os processos cognitivos superiores. É aí que nós queremos que o nosso estudante chegue para analisar uma situação, problema, parte a parte, para depois conseguir resolver o todo, que ele consiga avaliar, justificar suas respostas, que ele consiga defender suas ideias, explicar, comparar, que é no nível de avaliar, para aí depois disso ele ir para um outro nível superior, que é o da criação, da elaboração. O currículo paulista traz muito disso, resolver problemas, elaborar, resolver e elaborar problemas. Então, esse resolver, ele está no nível de análise, de verificação, e elaborar no nível, então, de criação. E é isso que nós queremos com os nossos estudantes, que eles cheguem nesse nível de criação. E aí, nós trouxemos aqui algumas habilidades. Eu gostaria que a Tatiane passasse para mim lá para o slide 49.